Boa noite para todo mundo que está aqui com a gente, assistindo a Fórum, participando aqui do nosso debate. Hoje, um tema importantíssimo, saúde mental em tempos de pandemia. E eu estou com essa mulher maravilhosa, que tem um currículo extenso aqui, eu vou demorar um bom tempo para ler, mas eu dei uma resumida básica. Ela que é professora de psicologia do UFRJ, doutora em psicologia pela UNB, pesquisadora do ODARA, que é o Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Cultura, Identidade e Diversidade. Também recebeu o prêmio Rio Sem Homofobia, em 2016, e a medalha Chiquinha Gonzaga, grande medalha, em 2017, concedida pela nossa querida e eterna vereadora Marielle Franco. Isso aí, Aí, Marielle. Marielle Franco Quem matou presente, Marielle, né? justiça para Marielle Justiça Anderson. para É isso Marielle aí, Franco. Exatamente, justiça querida. para Marielle. Olha, um prazer enorme estar aqui contigo, Jaqueline. Você é uma figura excepcional. Você tem construído um belíssimo trabalho como ativista também, enfim, em todos os campos onde você tem atuado. Então, muito obrigada por ter aceitado participar aqui com a gente. E, bom, a primeira pergunta que eu queria te fazer é como que você está se mantendo sã nesses tempos de pandemia? O que está acontecendo na tua vida hoje? Enfim, como que você está conseguindo lidar com tudo isso que está acontecendo? Bem, primeiramente, muito obrigada, Ingrid, pelo convite. Obrigada, Revista Fórum. Para mim é uma honra estar falando com vocês, com todo mundo, ainda mais depois de ouvir a presidenta Dilma. Estou muito feliz, animada para a gente dialogar, refletir, para sentir principalmente. Então, nesse momento em que nós estamos em diferentes situações, principalmente no isolamento social, quem está em casa e quem tem em casa, mas também quem está trabalhando, precisando trabalhar, quem está, principalmente os profissionais de saúde e as pessoas que estão nos serviços essenciais, elas têm um grande desafio de lidar com estresse. Então, nós que estamos em isolamento, nós lidamos com ansiedade, principalmente, com essa tensão de querer fazer alguma coisa, mas não poder, né? Nesse desafio de estar tendo racionalidade e também olhar para nós mesmos, que é terrível, né, para o ser humano, a gente ter esse momento de parar, especialmente na sociedade capitalista, que a todo momento exige que nós tenhamos alguma funcionalidade, que nós façamos algo, que sejamos úteis. E para os profissionais de saúde, eu não quero deixar de falar dos nossos companheiros que estão sofrendo muito contra a saúde mental, porque eles estão sendo muito pressionados, muito violentados, sob rotinas e ritmos que não são adequados à saúde mental, estão sofrendo muito. Então, eles estão lidando com estresse até o ponto do que a gente chama de burnout, que é a explosão, é não aguentar mais. E também quem está em risco. A gente vive um clima, um contexto complexo, em que Está cortando, Jaqueline. a pandemia de forma alguma é democrática. Essa pandemia, sim, agora voltou, né? Voltou. Oi. Então, a pandemia de forma alguma ela é democrática. Ela afeta de forma diferenciada a população, e principalmente as pessoas mais carentes, a população negra no Brasil, as mulheres que estão muitas vezes em casa em situação de violência doméstica, crianças. Então, nós temos muitos desafios. Imagina a preocupação, por exemplo, até a falta de responsabilidade do governo federal quando faz uma campanha para a inscrição de estudantes no Enem, sendo que a maioria dos estudantes brasileiros não tem computador, não tem estrutura de internet, muitos deles só comem na escola. Imagina acessar a internet com Wi-Fi para fazer uma inscrição e para estudar. Então, a própria política pública, o governo, tem atuado contra a nossa saúde mental. E o que eu tenho feito? Eu tenho trabalhado bastante com essas lives, com movimentos de diálogo. Nunca falei tanto virtualmente quanto agora, e eu vejo como é cansativo, mas é necessário, é uma missão que nós temos de dialogar, mas principalmente de estimular as pessoas a sentirem. Nós somos, na nossa cultura, que é uma cultura influenciada pelo eurocentrismo, pela forma de pensar eurocêntrica, muito racionalizante e pouco afetivos. A gente fala muito de afeto, mas vive pouco. Então, nosso desafio é esse, primeiro, nos permitirmos lidar com essas mudanças de tempos, de sentires, de ficar acordado até tarde, acontece, tentar lidar com isso, mas sem desespero.
buscar fazer alguma atividade em casa, principalmente atividade física possível dentro de casa, né? Porque a saúde mental envolve também a saúde física, dialogarmos com os nossos, acompanharmos boas lives sem nos afetarmos pela infodemia, porque a pandemia também era acompanhada de uma infodemia, ou seja, uma pandemia de informação, de fake news, mas também de informações que, sim, são informações importantes, mas que nos sobrecarregam. Então, é importante ter essa consciência. Essa é um grande desafio para todo mundo e nós estamos enfrentando ela nesse sentido, né, de propagar boas informações e propiciar um entendimento da realidade que nós estamos vivendo. E além de outros pontos que a gente pode desenvolver, como entender que mudaram as nossas perspectivas. Nós não vivemos mais no contexto que vivíamos antes e futuramente, muito proximamente, não vamos viver a mesma realidade. Como vamos lidar com ela? É um fato da vida. Mudou e nós vamos mudar com ela também. Pois é, a gente está querendo conversar com você sobre essa questão do Brasil, por exemplo, os dados da OMS, eles já dizem que a depressão é a doença mental mais incapacitante do mundo e, na verdade, eles deram como prazo agora 2020, né? Como, enfim, o marco disso. E isso porque eles não esperavam essa pandemia e tudo que está acontecendo no mundo. Então, a gente imagina que a coisa está infinitamente pior agora, enfim, com a pandemia, com tudo que está acontecendo. Mas dessa situação, que é curioso, o que me chamou a atenção, é que o Brasil é o campeão de depressão na América Latina, quer dizer, mais de 11 milhões de brasileiros sofrem de depressão no país. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, e também sobre essa relação da depressão com a pobreza, né? Como que se encaixa isso? O que leva, por exemplo, as questões sociais, políticas, econômicas de um país a aumento de número de depressão? A depressão, segundo a OMS, isso é uma tendência que vem desde 2010. Desde 2010 ela anota isso, essa tendência não mudou. A depressão está entre as 4 doenças mais incapacitantes no mundo. Mais incapacitantes, ou seja, pessoas deixam de trabalhar em função da depressão. E olha que isso é em função do que é diagnosticado. Imagina o tanto que não é diagnosticado. É importante salientar qual é a diferença de ansiedade para depressão, de forma bem didática, porque muitas vezes as pessoas confundem. Quando a gente fala de ansiedade, é isso que eu falei, esse sentimento de eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso ficar parada em casa, eu tenho que responder e-mail, eu tenho que ler mensagem, eu tenho que estar no WhatsApp a todo momento. Então isso gera uma tensão muito grande. Já a depressão é o total oposto, é aquele momento que você já foi já passou por tanta ansiedade, e por situações extremamente traumatizantes, você tem que sair da cama. Você quer fazer alguma coisa, mas você não consegue. Você não tem forças para isso. Isso, basicamente, eu acho que deixa bem explicada qual é a diferença entre ansiedade e depressão. Então, a depressão já é identificada, desde como eu falei, já há mais de 10 anos, como um grande mal-estar do mundo hoje. Do mundo contemporâneo. Porque as pessoas, pela lógica atual de trabalho, e isso tem muito a ver com o mundo do trabalho e com a lógica de consumo, principalmente não de consumo, mas de consumismo, as pessoas estão em uma situação que elas se sentem incapazes a todo momento, em que elas são impedidas a todo momento de vivenciarem plenamente as situações, ou são super exigidas. No mundo do trabalho hoje, ou você é subaproveitada, né, subaproveitado, ou você é super aproveitado. Você não fica no meio termo em que você consegue desenvolver um trabalho saudável. Ou você é pouco aproveitado no que você está fazendo, ou você é muito explorado. Esse é um grande desafio e isso leva à depressão. Então, quando a gente fala dos sistemas de saúde, a OMS já aponta isso e a necessidade de que ela já identificou de milhões de pessoas no mundo precisando de atendimento especializado em saúde mental, inclusive sobre a depressão, mas aí vamos somar uso e abuso de álcool e outras drogas, né, de substâncias adictas, né, que causam dependência de drogas. A gente vai colocar nisso também os acidentes de trabalho. Até interessante ressaltar, agora a jurisprudência vai considerar os casos de coronavírus, né, da Covid, que as pessoas adquirirem no trabalho como acidente de trabalho. Então, são diferentes situações que incluem a depressão
e que não temos, infelizmente, um sistema público de saúde que atenda toda essa demanda. E existe uma cultura de desvalorização do que a pessoa está sentindo. Como se, na nossa cultura machista, uma cultura sexista, como se a pessoa que está em depressão, a pessoa que não consegue sair do lugar, como se ela fosse um inútil. E como se ela bastasse mudar o seu pensamento para que ela conseguisse fazer algo da vida dela. E não é assim, né? A gente precisa entender que a depressão precisa não só de medicação para o controle, e aí é importante o apoio dos psiquiatras, mas ela precisa principalmente de acompanhamento psicológico, precisa de um acompanhamento terapêutico, precisa de um entendimento das razões que levaram a esse processo depressivo, porque não adianta, e eu como professora, eu quero deixar muito didático mesmo, não adianta a gente entupir as pessoas de pílulas de felicidade se elas não resolverem um problema que elas têm na vida delas. Elas vão se entupir de pílulas de felicidade ou pílulas em que deixam elas grogues, né? Que elas ficam aéreas, sonolentas, mas não resolvem as relações de trabalho exploradoras, as relações pessoais que são enfraquecidas, ou às vezes elas vivem em relações, e quando eu falei de violência doméstica, eu estou falando disso, relações pessoais que são extremamente degradantes, que são relações de exploração. A gente vê isso muito no processo terapêutico. Hoje as pessoas, isso é parte da própria história, né, dessa questão também do amor romântico, vivem relações que são relações abusivas, né, ou são relações em que as pessoas confundem o cuidado com a superexploração ou com simplesmente não entender que existe um processo educativo envolvido quando a gente fala das crianças. Não é à toa que a gente identifica hoje depressão, inclusive em crianças e adolescentes. É um mal-estar realmente da nossa sociedade contemporânea que nós temos que estar preparados e entender a importância de enfrentar isso. Não apenas com medicação, mas com acompanhamento, com algo que tem faltado, que está na base disso tudo, que é o cuidado mútuo, que é superar essa ideologia que foi, nas últimas décadas, foi super explorada pelo neoliberalismo. É interessante falar, né, como a economia tem a ver com psicologia. Essa ideologia colocada pelo neoliberalismo de que você é totalmente independente, de que você faz tudo por si só, você não depende de ninguém. E não, o ser humano não é um animal independente. Ele é um animal interdependente. Somos todos concorrentes, né? Enfim, a lógica é de que estamos sempre concorrendo com o outro, né? Sempre em conflito, né? E nunca junto. E esse é o desafio, entender que nós somos animais interdependentes, seres interdependentes. Quanto mais a gente esquece dessa conexão, quanto mais a gente não trabalha as conexões, mais sofrimento nós temos, mais dificuldade de enfrentar isso, porque ainda se volta aquela ideia de que você se vire sozinho para resolver. E daí que você tem isso, o problema é seu. E não se entende essa responsabilidade de todos nós como seres humanos nesse desafio da saúde mental. E na verdade, porque a gente, nesse sistema capitalista, a gente é visto como a gente é mão de obra, né, para a construção do sistema, quer dizer, para a manutenção desse sistema, e ao mesmo tempo a gente é produto, né? Então a gente está sempre numa situação onde, na verdade, os nossos corpos servem a outras questões que não a nós mesmos, ou a não as relações que a gente tem de afeto, de solidariedade, de compartilhamento, mas muito mais no sentido da busca pelo poder, do dinheiro, enfim. Então, quando você fala, por exemplo, dessa questão do tratamento, de como deve ser feito o tratamento, né? E, na verdade, primeiro, não só o tratamento, mas primeiro que as pessoas, que a gente tenha um diálogo mais fraterno e mais aberto sobre depressão, sobre doenças mentais, porque, na verdade, muitas pessoas têm vergonha disso, têm vergonha do quadro que apresentam, muito em função de que a gente tem uma ideia de que o ser humano, na sociedade em que a gente vive, ele tem que ser perfeito como um robô, ele tem que atender, né, as demandas que esse mercado coloca. Então, se ele tem algum problema, na verdade, ele está com algum defeito, né? A gente tem a ideia
desse ser humano, desse corpo Exatamente. com defeito. E ninguém quer estar com defeito. Então, eu acho que é muito importante esse papo que a gente está tendo, e acho que a gente tem que falar cada vez mais abertamente sobre isso, né? A gente tem visto, por exemplo, casos de celebridades, enfim, pessoas públicas falando que tem depressão. E isso é muito importante. É muito importante que as pessoas falem para criar também essa sensação de que essas pessoas podem ser acolhidas, né? Que elas não vão ser tratadas, não vão ficar à margem, mas vão ser acolhidas. Então, realmente, isso é muito, muito importante. E aí eu queria, falando sobre, pegando esse gancho Exato. ainda, eu queria falar sobre a população trans, porque, enfim, nas pesquisas que eu fui fazendo aqui, eu fiquei bastante chocada com o número de quadros de depressões, né, em relação às pessoas à população trans, que mais ou menos gira em torno de 60%. Então, isso é um quadro muito alto, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, né? O que leva a depressão em relação à população trans, o que acontece? A gente sabe que alguns fatores, muito em função daquilo um pouco do que a gente falou do preconceito, né? Da não aceitação, mas, enfim, é muito importante que você fale sobre isso com a gente. Sim, eu quero destacar um dado importante. Quando a gente fala de saúde mental, e tudo que você disse é fantástico, quer dizer, a gente tem que sair dessa lógica de máquina, porque cada vez mais a gente vive em uma sociedade que tem tentado robotizar o ser humano, né, nos tornar aquilo que a gente não é. Isso é o primeiro desafio. E esse desafio também nos exige sair da lógica do preconceito, entender que sim, nós temos estereótipos, temos preconceito, mas nós vamos trabalhar para ter consciência que nós temos eles e vamos transformar essa perspectiva em prol de uma humanização de todos, né? E aí, quando a gente fala de população LGBTI de forma geral, quando a gente fala LGBTI, a gente fala de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e pessoas intersexo. Então, estamos falando desse grupo de diversidade sexual e de gênero que é discriminada por questões históricas, e questões religiosas e por aí vai, que a gente conversa em outro momento. Mas o fundamental é entender que saúde mental para essa população tem sido um tópico desvalorizado. As pesquisas ao longo das últimas décadas se focaram muito no âmbito da saúde da população LGBTI, no que correspondia principalmente à epidemia do HIV/AIDS. Isso que é interessante, né? A população LGBTI já passou por um enfrentamento, como toda a população, por uma pandemia, mas ela foi estigmatizada como aquela que era, principalmente, afetada pela HIV/AIDS. E, não à toa, as pesquisas em saúde da população LGBTI se focaram muito em HIV/AIDS, o que foi uma falha quando a gente pensa em saúde mental, porque a população sofre em vários sentidos, a população LGBTI, para além de uma doença, de uma epidemia específica. Então, o que eu tenho coletado de dados? Eu desenvolvo uma pesquisa sobre saúde mental de população LGBTI em 6 países, junto com a Universidade de Duke, nos Estados Unidos, na Carolina do Norte. E nós pesquisamos, estamos desenvolvendo, já publicamos alguns papers, alguns artigos científicos internacionais, sobre a situação de saúde mental da população LGBT em El Salvador, aqui no Brasil, no Quênia, na Índia, no Vietnã e no Camboja. E o que eu identifiquei, focando mais aqui no Brasil, eu queria destacar, quando você fala de população LGBTI, e principalmente população trans, eu quero destacar a situação da suicidabilidade, da ideação suicida, do planejamento suicida e da execução do suicídio. A OMS, se minha memória continuar muito boa, ela estima que no mundo a gente tenha 12 milhões de pessoas que tentaram suicídio. 12 milhões por ano de pessoas tentam suicídio. E desses 12 milhões, 1 milhão conseguiu cometer suicídio, são os dados estimados. Para a população LGBTI, esse dado, a média de suicídio da população para LGBTI é 4 vezes maior do que a população cisgênera, né? A população que não necessariamente LGBTI, vamos falar assim, né? Para quem não é trans, por exemplo, para a população cis-hétero. Para LGBTI de forma geral é 4 vezes mais, mas para a população trans especificamente é 6 vezes mais, e principalmente os jovens.
o suicídio entre jovens, principalmente LGBTIs e trans, é muito alto. Isso se deve ao quê? Quando a gente pega o Brasil, aqui a gente tem altas taxas, de novo, eu identifiquei isso, a gente tem mais altas taxas de ansiedade no Brasil do que de depressão. Depressão, eu achei dados altíssimos no Quênia. E eu vou comparar o Quênia com o Brasil nesse ponto. No Quênia, o que a gente tem? É um estado que objetivamente declarou, né, que a população LGBTI ela é criminalizada, lésbicas são perseguidas e muitas vezes obrigadas a terem filhos de forma forçada para ter direito à cidadania, não saem à rua. Então, é uma situação que, quando a gente perguntou na pesquisa para a população LGBTI do Quênia se ela deixaria de ser quem ela é em função do preconceito, quase 100% falou que deixaria de ser LGBTI. No Brasil, ninguém falou. Porque no Brasil, a gente ainda tem uma estrutura de organizações sociais, ainda tem alguma rede de apoio social, por mais precário que seja, ainda existe. Por mais que o governo atual ele seja um governo fundamentalista, religioso, político, que persegue objetivamente a população LGBTI. São considerados por eleitos pelo governo Bolsonaro como inimigos da população LGBTI. Eu queria que você aproveitasse, só fazer um adendo e falasse um pouco também de como que ficou a situação a partir da eleição do Bolsonaro, o que mudou, o que você tem visto aí de mudança nesse sentido. Ah, sim. Então, e aí, pegando o histórico do Brasil, então nós temos aqui altas taxas de ansiedade, né? E temos aqui o maior número de registros de assassinatos de LGBTIs no mundo, e principalmente das travestis, das mulheres trans. Então, isso gera uma ansiedade muito grande na nossa população, e as taxas de suicídio são muito altas, e nós ainda não temos esses dados a partir da política pública. Isso se deve à transfobia, se deve à LGBTI-fobia, ao fato de que mais de 90% das pessoas trans no Brasil, segundo dados da ANTRA, da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, e das IBTE, do Instituto Brasileiro Trans de Educação, mais de 90% só encontram trabalho informais, principalmente dentro da prostituição. Que outra população no planeta é obrigada, em um determinado país, a só trabalhar enquanto prostitutas, né, no trabalho sexual. Então, isso já mostra a precariedade e tem toda essa interseccionalidade, essa interseção entre um trabalho que é legal no Brasil, a prostituição é legalizada, mas não é regulamentada. Então, é um trabalho ainda que enfrenta a precariedade e a transfobia. E essa falta de perspectiva, escolas que não trabalham a educação de gênero e sexualidade, que nas últimas décadas, com o avanço desse fundamentalismo, tem sofrido, nós professores temos sofrido muito com a campanha contra os professores, dizendo que nós fazemos ideologia de gênero, que nós estamos impulsionando estudantes, algo que, na verdade, na perspectiva dessas pessoas que nos criticam, como se você ser LGBTI fosse algo ruim. Então, a gente vive esse contexto, desafio de valorizar a saúde mental. Com a chegada do governo Bolsonaro ao poder, e é importante notar que não é novidade o discurso do presidente Bolsonaro, de quem cerca ele. Ele foi eleito por mais de uma década aqui pelo estado do Rio de Janeiro, infelizmente aqui pelo estado do Rio de Janeiro, com esse discurso, atacando mulheres, atacando negros, atacando LGBTIs, e ele foi eleito com esse discurso. Então, com a chegada dele, o que eu observo? Ocorreu imediatamente um aumento nas indicações de tentativa de suicídio, de relatos de depressão, de forma generalizada, principalmente, como eu falei, nesse grupo, principalmente mulheres e LGBTIs. Eu tenho acompanhado um aumento muito grande, principalmente LGBTIs, que sempre foram alvo preferencial explícito dele. Até a tática, e eu falei isso em outros espaços, a tática do governo, é bom lembrar que é um governo, para além de ser fundamentalista, político-religioso, ele vem de uma lógica militarista. E ele traz em si estratégias de guerra psicológica contra a nossa população, contra a população negra, contra mulheres, contra LGBTIs. O que parte essa estratégia? É de ataque constante a nossos direitos, de apagamento da existência, do valor de mulheres, negros, LGBTIs, inclusive na própria representatividade do governo, enquanto só são acatadas nas políticas públicas. Por exemplo, quando a gente pega a ministra Damares, ela defende um modelo de mulher que não cabe todas as mulheres, né?
E um modelo que até mesmo, na verdade, nem ela não segue, né, dela, que ela fala que a mulher tem que ficar em casa, né, que tem um determinado modelo que ela, enquanto bispa, né, como alguém que está lá trabalhando no ministério, ela não segue, mas ela reforça de forma até esquizofrênica esse discurso de subalternização da mulher, que para esses homens que estão nesse espaço de poder é muito importante para a lógica de virilidade doentia que eles constroem, de masculinidade tóxica. Então, esse grupo que está no poder, ele promove muito adoecimento e, para além disso, eles não falam objetivamente que querem que a população LGBTI morra, que seja assassinada, mas eles agem no sentido de um apagamento, mantiveram secretarias ligadas à população LGBTI, mesmo tirando os nomes, mas não investem. Não há nenhum investimento em políticas públicas para garantir direitos da população LGBTI. Ao longo do governo Lula e Dilma, foram aprovadas políticas importantes, como a Política Nacional de Saúde LGBTI. Existe um compêndio desse tamanho, que foi discussão com profissionais de saúde, ativistas, população LGBTI, sobre a necessidade do apoio à saúde da população LGBTI. E isso com a questão de alguém como o Bolsonaro, cujo discurso defende o estupro, defende a cultura do estupro, a violência, a LGBTI-fobia, o machismo, mesmo que haja uma legislação, né, Ingrid, que defende o direito, os princípios do SUS de humanização, os princípios de integralidade do SUS, os profissionais que estão ligados a esse pensamento, eles não respeitam essa lei, eles não respeitam o nome social das pessoas trans, né, que não tiveram registro civil retificado, eles reproduzem a violência que a gente observa contra lésbicas, principalmente no atendimento ginecológico, eles reproduzem toda forma de agressão e de impedimento de acesso a direitos. Então, só tem recrudescido, e dentro do governo Lula, as pessoas têm perdido muita esperança, e isso exige das organizações sociais, principalmente, um esforço para a preocupação com a saúde mental. Como eu falei, com o reforço das redes de cuidado, das redes de atenção, de criar estratégias de valorização. E uma coisa que eu vejo que no Brasil a gente não tem, que eu queria muito trabalhar, que ainda não tive tempo, condição de desenvolver aqui, um projeto de primeiros socorros em saúde mental. A gente precisa fazer no Brasil um projeto de primeiros socorros em saúde mental. O que eu estou dizendo com isso? Algo que, inclusive, existe nos Estados Unidos. Que eu possa treinar, que a gente possa treinar pessoas quaisquer, principalmente eu penso pessoas LGBTI carentes, né, mulheres trans carentes, travestis carentes, para que possa fazer uma primeira escuta numa situação de sofrimento, que não necessariamente as pessoas estão em situação de transtorno, de um surto, por exemplo, mas elas estão em sofrimento, né, por situações da vida. Então, é importante treinar para que elas entendam isso que eu estou falando de forma bem rápida aqui. Qual é a diferença de uma ansiedade para uma depressão? Qual é a rede de cuidado que eu posso encaminhar uma pessoa? Né? Como eu converso com... Por exemplo, a gente teve um caso de suicídio recentemente, né, do Flávio Milhaço. Como eu posso trabalhar de uma forma a não propiciar que pessoas com tendência suicida se sintam expostas nesse contexto? Então, é fundamental esse trabalho nesse sentido, de formação também, porque a gente, infelizmente, não pode contar de forma alguma com o governo federal e, no caso do Rio de Janeiro, de onde eu falo, muito menos com o governo do estado do Rio, que é um governo fascista, que defende política de extermínio e de morte, principalmente da população favelada. O que você tem falado, isso repercute muito, por exemplo, também entre as mulheres, né? As mulheres hoje são mais suscetíveis, são 2 vezes mais suscetíveis à depressão do que os homens, e isso tem uma relação muito direta também com a questão da violência, né? Quer dizer, está muito relacionado ao medo, dessa exposição, da maneira como a gente hoje na sociedade é explorada, né? Não só pela violência, agressão física, mas todo tipo de agressão também, e as agressões que a gente sofre no mundo do trabalho, as agressões verbais, enfim, todo esse universo, ele contribui diretamente para a depressão. E a população negra também, né? Quer dizer, a questão dos salários, da equiparação, da falta de equiparação salarial, tudo isso tem uma relação muito direta, né, com a saúde mental, quer dizer, com o aumento dos casos de depressão, de ansiedade, enfim. Então, acho que é muito importante a gente falar sobre isso para as pessoas perceberem que a gente falar de saúde mental é a gente falar de uma nova sociedade, né? A gente falar
de uma outra perspectiva, de um outro modelo que seja mais inclusivo para todas e todos nós. O Paulo Amarante, ele estava falando sobre essa questão da OMS, quer dizer, dos dados que ele acha que tem aí uma supervalorização dessa questão da depressão, porque ele acha que isso é uma forma de mercantilização da vida. Eu acho assim, você vai falar mais sobre isso também, mas eu acho que tem a ver também, assim, a gente não pode mascarar os números. É fato que a gente tem uma população mundial cada vez mais deprimida. Mas, por outro lado, a maneira como se trata isso é que é equivocada. A gente tem, de fato, uma mercantilização da doença, quer dizer, com o aumento aí dos laboratórios na busca o tempo todo das pessoas por remédios, porque acham que o remédio vai resolver o problema, né? São pílulas mágicas e, obviamente, a gente sabe que não resolve o problema. Então, acho que está muito mais, Paulo, aí na questão do próprio tratamento, né? Da maneira como a gente busca o acolhimento dessas pessoas e não tão somente vender pílulas mágicas como tudo que o capitalismo faz, né? Tá sempre vendendo a ideia de uma coisa mágica que vai resolver todos os seus problemas, não só na saúde mental, mas em todas as áreas da nossa vida. Você quer comentar um pouco sobre isso? Sim, Ingrid, tem a ver, o que o Paulo está falando tem a ver com a psicopatologização da vida cotidiana. Isso a gente tem enfrentado, questionado bastante dentro da área de saúde mental, no mundo todo, no mundo todo. O TDAH nas crianças, né? Da Ritalina? Sim, TDAH das crianças, né? Ou seja, aquele remédio mágico. A vida tem sido psicopatologizada. O que quer dizer? Experiências, existências, comportamentos que ao longo do século XX, especialmente a medicina, é importante localizar esse espaço do biopoder, desse poder biomédico, é fundamental, especialmente a medicina ter ocupado um espaço, por meio principalmente da psiquiatria, de transformar em transtornos comportamentos humanos. Ou seja, como você comentou, até a infância tem sido patologizada. Né? Se a criança é mais levada, ao invés de eu pensar no processo educativo, de acompanhamento, ou de realmente a existência da criança é isso. A gente somos seres assim, faz parte da existência. Não, essa criança tem que ser medicada porque eu tenho que preparar ela para o vestibular, porque ela vai fazer provas, porque inclusive existem escolas que fazem seleções para as crianças já no primeiro grau. Né? Ou seja, as crianças já estão sendo colocadas, principalmente crianças de uma determinada classe social, em um contexto de competição, né, em que elas entendem o mundo como as coisas só servem se for em função de algo e não porque elas existem. As pessoas só valem pelo que elas produzem e não pelo que elas são, né, e cada vez uma lógica homogeneizante. Então, essa lógica é um círculo vicioso, é um ciclo adoecedor. E, infelizmente, a Organização Mundial de Saúde, por meio da Classificação Internacional de Doenças, participa dessa estratégia, que faz parte do lobby. Eu falei do lobby médico, mas principalmente do lobby farmacêutico, né? Que a gente está falando das pílulas de felicidade, das pílulas para resolver tudo. É muito mais prático um objeto que tem algo, sim, eu entendo, algo do pensamento mágico envolvido nisso, de vender um objeto, um fetiche que vai resolver as coisas. Como se não dependesse de um esforço que é um esforço longo e que muitas vezes não tem solução imediata, né? Que cuida, mas que não vai resolver de imediato. Isso é uma questão da realidade. Então, nosso desafio é o enfrentamento à psicopatologia da vida cotidiana, da forma como a vida tem sido patologizada, o enfrentamento à medicalização da vida, enquanto lógica de medicação, né? Enfrentamento a essa questão, como eu falei, por meio do diálogo, por meio de outras estratégias. E eu, por exemplo, eu publiquei um livro junto com 2 colegas africanos, que se chama O que é Saúde Mental, com esses 2 colegas, o Boy Efraime e o Narciso Marrumana, um de Angola, o outro de Moçambique. E eles falam muito sobre experiências de saúde tradicional na África, onde não há tanto acesso à medicina ocidental, né? Que para eles a medicina tradicional deles é aquela medicina que é praticada na região. E é muito interessante ver que, inclusive, as práticas de conversa nas comunidades, nas aldeias, e as práticas religiosas, eles são muito importantes para que eles possam alcançar saúde e refletir sobre sua realidade, retomar suas raízes. É algo que as pessoas falam muito na internet quando se remetem à filosofia Ubuntu, né? O Ubuntu da África do Sul, do povo Zulu,
que a Marielle mesmo, a Marielle, ela citava muito nos discursos dela algo da filosofia Ubuntu, que somos mais porque somos muitos, nós somos mais porque estamos juntos. Ubuntu Nigumutu Ngabantu, em Zulu. Então, nós somos mais porque estamos juntos. Só que na filosofia Ubuntu, isso é interessante que o pensamento tradicional trouxe, é importante estarmos juntos, mas não é fácil. Demanda o esforço, demanda o exercício, não é simplesmente tomar uma pílula e tudo resolve. Então, os antigos já entendiam isso. Vamos pegar a nossa ancestralidade nesse ponto, né? Nossos ancestrais que tanto sofreram, que, principalmente quando a gente pega a população negra brasileira, né, que enfrentou a escravidão, né, que sofria daquilo que lá no século XVI já chamavam de banzo. Banzo, o nome antigo que se dava porque a gente hoje chama depressão. A população negra já enfrentava isso. Né? E quais estratégias usaram? E nós criamos novas estratégias. Essa é uma questão, não é de hoje, mas hoje tem sido exacerbada. Então, esse enfrentamento também, a psiquiatrização no sentido da hospitalização é muito importante. Quando no Brasil nós conseguimos começar a reforma psiquiátrica, nós avançamos nesse sentido, de dizer que os cuidados de saúde mental não podem estar só no hospício, porque o hospício se tornou um lugar de exploração dos corpos humanos. Vamos pegar o Hospital Colônia Barbacena, onde milhões de pessoas morreram. E eu acho bem didático usar certos termos de novo, é dizer que em lugares como o Hospital Colônia Barbacena, mulheres negras que não trabalhavam, elas eram levadas para lá. Mães solteiras, que não eram aceitas pelas famílias, eram levadas para o Hospital Colônia. Existe uma questão moral muito forte. Então, aqueles indesejados da sociedade, LGBTIs, eram levados para o Hospital Colônia, eram levados para o hospício. Não tinham acesso à alimentação, não tinham acesso à bebida adequada, porque quando você patologiza alguém, você tutela a pessoa. É você dizer que ela não é mais um ser humano, ela é um transtorno, e ela deve ser controlada, ela não tem direito à fala. Essas pessoas morriam e os corpos delas eram vendidos para estudos de anatomia. Então, nós temos um grande desafio, nós avançamos, mas agora enfrentamos uma grande dificuldade com o avanço das comunidades terapêuticas, quando a gente fala da reforma psiquiátrica. Porque ao invés de o Estado se responsabilizar também por esses cuidados em saúde mental, ele tem feito, principalmente agora com o governo Bolsonaro, investido nas comunidades terapêuticas que são lideradas por igrejas evangélicas, que não tem uma perspectiva de cuidado, mas muitas vezes de lucro, mais uma vez, sobre o corpo das pessoas. Isso me lembra, estava lembrando aqui do George Orwell, de 1984, que fala justamente de uma distopia, mas que fala de uma pílula, né? Que é uma pílula, uma espécie de pílula da felicidade para você, que acabaria com os seus problemas, quando na verdade nessa distopia ela tem a ver com controle, né? Com vigiar Sim. os corpos. Então acho que Sim. E tudo admirava o mundo novo do Huxley. É isso, é nos dopar. E, inclusive, eu atendo o pessoal de abrigo, não precisa nem ir na farmácia. O Brasil é o país que mais usa antidepressivos no mundo. E muitas pessoas não precisam comprar na farmácia. As pessoas pegam no lixo antidepressivo. Elas pegam no lixo. Não vou nem dar as marcas aqui. Eu acompanhei isso sempre dentro do abrigo. Então, é de tal forma disseminado que mesmo aquelas que não têm condição de comprar numa farmácia têm acesso. E nossa população tem sido cada vez mais dopada pela medicação e alienada por discursos como o do presidente Bolsonaro, que adoecem a população. Então, temos que ter resistência e formar redes de cuidado frente a isso. Exatamente, até porque para o próprio capitalismo, essas doenças como a ansiedade, como a depressão, elas têm um custo econômico altíssimo, né? Enfim, então, acho que o próprio capitalismo vai pensar formas, e aí o remédio virou, né, virou essa forma, quer dizer, de como controlar a doença sem que você faça uma reforma geral naquilo que é o mais importante, né? Que na verdade é toda uma transformação, não só no que diz respeito à questão da saúde mental em si, quer dizer, dos tratamentos e como isso leva, mas na própria sociedade, porque se a sociedade adoece, né, nesse sentido, a sociedade tem adoecido mais por conta da sociedade em que a gente vive, da própria sociedade que a gente vive. É ela que cria essa doença, né? Quer dizer, não é algo interno de nós, mas é algo que a gente, como seres sociais e seres que estão sempre se relacionando, exato, a gente internaliza, né? Então, é muito importante que a gente pensar isso de uma maneira mais holística, né?
Agora, uma coisa que é interessante, você falou dos jovens, e as pesquisas mais recentes, elas falam que a maior parte, né, enfim, dos pesquisados que têm quadros, por exemplo, que se sentem sós, não vou nem falar da depressão agora, mas que se sentem sós, é muito mais jovens do que idosos. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa, o que está acontecendo com essa juventude, porque ao mesmo tempo é uma juventude que tem mais acesso, que consegue, que tem uma comunicação em rede muito mais veloz, né? Tem uma capacidade de se relacionar com os outros, mesmo que seja através aqui, né, dessa telinha, mas uma capacidade de conexões muito maior e ao mesmo tempo se sente mais só. O que você acha que é esse fenômeno? É bom lembrar, Ingrid, que nós vivemos em uma sociedade da informação em que o que menos temos é conhecimento. É interessante falar isso. Eu falei da infodemia. Nós, de fato, temos uma epidemia de informação, é parte da nossa sociedade. Mas o fato de vivermos numa sociedade da informação não quer dizer que transformamos toda a informação em informação útil. O excesso de informação também gera um grande sofrimento. Isso é um ponto. De que nós não conseguimos escolher o que é mais importante para a minha vida, o que me fortalece. Então, muitas vezes, nós temos muito acesso, em geral, muito mais a informação, principalmente os jovens, do que nossos ancestrais. Antigamente, eu vou pegar 30 anos atrás, vou pegar 40 anos atrás, nunca que as pessoas iam ter tanto acesso à informação, a gente abre um celular, a gente olha a internet, a gente liga a TV, nós temos muita fonte de informação, mas isso não quer dizer que a gente tenha conhecimento, que a gente consiga transformar isso em algo útil. Isso é um aprendizado que a sociedade global ainda vai desenvolver. Eu falo isso muito numa aula que chama Trabalho e Felicidade. Eu falo muito disso. Isso já gera um nível de sofrimento. O outro é que as nossas conexões virtuais, elas são diferentes das presenciais. O fato, por exemplo, eu tenho 5 mil amigos no Facebook. Não são amigos numa mesma lógica de conexão pessoal, em que eu encontre pessoalmente e tenha intimidade com essas 5 mil pessoas. De fato, de amigos, quantos amigos será que a gente realmente tem? Menos de 10. Então, a nossa vida... Bauman falava isso, né? Bauman criticava muito, ele falava, a gente tem menos de 10 amigos no universo de 5 mil. Exato. Então, olha só, as redes sociais, elas geram também, elas são muito importantes para essa conexão. A gente não estaria conversando e fazendo esse diálogo se a gente não tivesse as redes sociais. Isso possibilitou o nosso contato. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que aprender ainda a lidar com elas, porque esse contato ainda é muito frágil. A gente ainda não tem uma conexão no sentido de um fortalecimento dos nossos laços, do nosso entendimento dessa informação que está presente, de uma construção de um contexto comum. Né? Nós lemos uma postagem. Eu digo assim, os jovens leem muita postagem, coisas pontuais. Mas, por exemplo, o grande desafio é como é que a gente vai ler um texto mais profundo, entende? Para aprofundar essas reflexões, para que eu internalize melhor as coisas. A leitura também é nesse sentido. É no sentido de eu me dar um tempo de refletir sobre aquilo. Não me prender só aos slogans. Então, hoje as pessoas estão muito presas a coisa rápida. Eu tenho que ter a resposta agora. Eu tenho que ter o slogan. Eu não pensei a fundo sobre isso que eu estou falando. O que de fato eu estou sentindo? O que essa pessoa quis dizer? Isso também gera uma situação de, a todo momento, estar em prontidão. E essa solidão, ela é evidentemente, eu dou o exemplo de São Paulo, eu adoro dar esse exemplo, que tem a ver com psicologia das massas. Em São Paulo, você, em qualquer lugar, mas principalmente em São Paulo, entra no metrô de São Paulo, não agora na pandemia, gente, por favor, fique em casa. Mas quando você entra em São Paulo, você vai estar numa multidão, mas vai estar sozinha. Você está sozinha entre milhares de pessoas. E outro ponto importante que eu quero salientar, que tem a ver com o capitalismo, nas redes sociais nós nos tornamos produtos. Nós somos produtos que são mais ou menos curtidos e compartilhados. Isso é muito sutil, mas está posto. Então, isso gera a sensação de que nós valemos menos como pessoas se a gente é menos curtida, se a gente é menos compartilhada. E isso estimula comportamentos que não são saudáveis, da gente ter a todo momento que nos expor, falar da nossa vida, porque as pessoas querem consumir a nossa vida. E principalmente as vidas que são valorizadas na sociedade racista, machista, LGBT e fóbica. Então a gente tem que pensar sobre isso, ideário de branquitude, ideários de masculinidade, de feminilidade, e sobre essa lógica cis heteronormativa, como ela também vende nas redes sociais. Isso adoece.
Exato, porque é uma sociedade narcisista, não no sentido patológico, porque a gente tem ouvido falar muito, né, que nós estamos vivendo numa sociedade narcisista, mas não no sentido da doença mental em si, mas no sentido da cultura que está sendo criada, né, que vem sendo, né, estimulada ao mundo. Você falou dessa ditadura dos likes, por exemplo, que gera provavelmente muita ansiedade nas pessoas, no sentido de que se eu não tiver like suficiente, provavelmente eu não sou querida, eu não sou amada, as pessoas não gostam de mim. Então a gente tem que estar sempre, e como seres sociais, é fato que a gente sempre precisa, de alguma maneira, a gente se espelha no outro, né? A gente tem o outro como uma referência para a gente entender a si próprio. Mas no contexto em que a gente vive, isso se tornou praticamente a realidade em si, né? Nós não conseguimos mais esse olhar para dentro de si, né? Mas muito mais o olhar, o espelhamento do outro, né? Ah, Tem a ver com isso que, se eu perguntar, se a gente perguntar para a maioria das pessoas se elas se conhecem, na verdade, o que as pessoas geralmente relatam é um espelho do que os outros projetam sobre ela. Então, esse é o grande desafio, Ingrid, da gente ter esse trabalho, tentar entender o que de fato eu sou, para além daquilo que as pessoas esperam de mim. Esse é o nosso desafio. exato. E o que você acha, então, nesse momento em que a gente está sendo obrigado a olhar para si? Acho que muitas pessoas estão se vendo obrigadas a lidar com as suas próprias questões, né? Porque a gente está vivendo um momento de extrema ansiedade para todos nós, mesmo aqueles que não sofrem de ansiedade como um transtorno, mas que estão. A ansiedade se tornou uma questão, acho que para a grande maioria das pessoas, para, enfim, como um problema que tem com que ser lidado, né? Como que você acha que a gente pode? Eu sempre tento olhar, e acho que a gente precisa olhar, ter um olhar positivo sobre as coisas, né? Por mais que a gente esteja vivendo um momento muito delicado, muito triste, muito pesado para todos nós, mas a gente precisa ter esse olhar positivo sobre nós mesmos e tentar extrair algo de bom, né? Dessa introspecção, dessa meio não, totalmente forçada, mas ainda assim essa introspecção. O que você acha que é o desafio hoje para as pessoas? O que a gente tem, como que a gente transforma essa solidão em algo que possa trazer, não só para a gente, mas para o coletivo, né, algum benefício, para que a gente possa olhar para frente, né, e pensando no que construir, não somente no que a gente está perdendo agora, nas perdas que a gente está enfrentando, mas no que a gente pode construir em termos de uma nova sociedade, em termos de coletividade daqui para frente. Transformar solidão em solidariedade é o primeiro ponto. A gente falou muito de solidão, mas e a solidariedade? Será que nós estamos olhando para outras pessoas? Como é que está a situação das pessoas em situação de rua, que não tem casa? Eu tenho acompanhado pessoas que estão no presídio. Principalmente eu tenho falado com travestis daqui do Rio de Janeiro que estão no presídio. E aí a gente pensa que existem pessoas que estão em confinamento muito antes do isolamento da Covid, né? Muito antes do coronavírus. Pessoas que o Estado só tem alimentado com comida podre, e eu estou usando o termo real, comida podre, que são obrigados a darem os seus corpos ali dentro para que consigam ter alimentação, que são exploradas. Um pão custa R$ 10. E são pessoas que são de baixa renda e, na maioria, são pessoas negras. Então, eu estou falando de um contexto que a gente já vem de uma sociedade que não olha para si, né, e que não reconhece essa exclusão. O primeiro momento é a gente olhar para isso, né, olhar para esse outro, porque ele também nos espera aquilo que a gente espera da sociedade. Eu falo muito com minhas alunas, principalmente quando eu trato de feminismo, como as ideologias, quando elas são reproduzidas, elas também nos afetam. Quando a gente fala, não a gente, mas quando os outros falam, né, as pessoas falam, principalmente os governantes, que bandido bom é bandido morto, muitas vezes esse bandido bom, bandido morto, é esse jovem da nossa comunidade, ou jovem negro, ou a pessoa que está ali, que é estigmatizada e que é alvo de violência. E muitas vezes essa violência é naturalizada. Quando a gente fala de assédio moral, né, de violência no trabalho, a gente está falando disso. Muitas vezes, em geral, a lógica do assédio você não tem só um assediador e um assediado. No meio tem alguém que é uma testemunha. E as pessoas, elas querem interferir. E quando a gente naturaliza a lógica de violência, quando a gente acha que não é conosco, a gente faz parte daquilo. Não apenas no sentido moral, eu estou falando como psicóloga, eu não quero entrar aqui numa questão de moralidade, mas de como isso realmente
afeta a nossa percepção como seres humanos, né? Como gente. E que nesse momento de isolamento, isso nos perturba. Então vamos olhar com mais solidariedade para os outros, com mais paciência para nós mesmas, para nós mesmos, porque em geral a gente se coloca, nós somos, nos colocamos como nosso primeiro policial, nosso primeiro juiz, nosso primeiro executor, né? Ou seja, nós somos os primeiros a nos controlarmos, os primeiros a nos julgarmos, os primeiros a executarmos a nós mesmos. Então vamos olhar mais para a gente, com mais paciência, com projetos de mais médio e longo prazo. Como eu falei, os projetos mudaram. E isso acontece na vida. Vamos, então, pensar essas novas perspectivas, planejar. Não há resposta pronta, gente, para nada na vida. A felicidade é algo que a gente está construindo dia a dia. Não existe solução única e nem solução homogênea para todo mundo do que é ser feliz. E ser feliz é algo que a gente está buscando e construindo ao longo da nossa existência. Antigamente, se pensava que felicidade era algo que só uma bênção divina podia dar, então independia do que você fizesse. Hoje, a gente entende que isso também depende de um esforço nosso. Nós vivemos uma sociedade que quer vender felicidade por meio de produtos e que a ideia de que ser feliz é ter e não ser. Então, vamos trabalhar muito mais o nosso ser, esse é o grande desafio. Eu acho que nós que estamos formando opinião, que estamos nos meios de comunicação, temos um papel muito importante